que nós, pelo menos, entendemos atualmente é que esses grupos eram realmente grupos que estavam adaptados já, desde 5.500 anos atrás, estavam adaptados à exploração da costa. Eram grupos que tinham pouco contato com o interior e que compartilhavam, pelo menos ao longo de às vezes, centenas de quilômetros ao longo da costa brasileira, compartilhavam cultura material e provavelmente simbólica muito semelhante, de tal forma que a gente pode falar que eles tinham uma espécie de identidade social envolvida. Eles foram populações que fizeram parte do processo de ocupação do continente americano, né? E que, à medida em que eles iam se dissipando pela América, né, eles acabaram chegando na nossa região, no litoral, né? E a cultura deles, então, era uma cultura voltada à coleta, à pesca e à caça. Se nós imaginarmos que gerações e gerações de pessoas se alimentavam dessa forma, né, é de supor mesmo que sejam criadas verdadeiras montanhas artificiais por essas populações. Então, quando você vê aquela montanha gigantesca de moluscos, você imagina que aqueles grupos realmente só coletavam moluscos, né, e viviam exclusivamente da coleta de moluscos. Hoje, com as pesquisas, a gente vê que, analisando o material das escavações, já se sabe que, na realidade, eles eram pescadores. Então, a boa parte da sua dieta alimentar era derivada da pesca. Essas montanhas de conchas encontradas ao longo do litoral brasileiro foram chamadas pelos tupis-guaranis de sambaquis. Sambaqui é uma palavra, são duas palavras indígenas, né? Sambaqui, né? Quer dizer monte de conchas, né? Que foi aportuguesado, apropriado por nós, né? E se tornou uma palavra saia, quer dizer sambaqui, né? Que é justamente a ideia de que é um amontoado de conchas, né? Os sambaquis são estruturas que despertam muita curiosidade e são cercados de mistérios. As primeiras pesquisas sobre os sambaquis no Brasil foram feitas por desbravadores como o professor Bigarella, em meados do século XX. Com o passar das pesquisas, se verificou que o sambaqui praticamente inteiro é resultado da ação humana. Muitas evidências demonstram que esses grupos humanos, denominados de sambaquianos, residiam próximos e sobre os sambaquis. Nos sambaquis são encontrados objetos que revelam o cotidiano desses povos. Os objetos talhados em ossos são denominados zoósteos. Um exemplar desse tipo, esculpido em osso de baleia, foi encontrado no sambaqui de Matinhos. Provavelmente pertencia a um bastão para rituais. Além de ser um local onde os restos alimentares eram depositados, os sambaquis foram utilizados como áreas de sepultamentos. Havia um cuidado muito grande com o corpo, especialmente o corpo que era sepultado, né? Não era algo, não é se morria e era sepultado de qualquer forma, não. Havia uma intenção, um cuidado, um zelo por esse morto, por esse sepultado. Assim, amontoados de conchas a gente tem no mundo inteiro, né? No litoral do mundo inteiro, tem no Japão, na Noruega, no Canadá, no Peru, enfim, né? Mas esta formação, vamos dizer assim, essa cultura, esta sociedade, esta forma, as características, né, que marcam o que nós chamamos de sambaquianos, é muito comum do sul da Bahia até a região da Patagônia, na Argentina, né? Nós temos um volume bastante interessante de sambaquis na área sudeste e sul do Brasil.
principalmente nas desembocaduras de alguns cursos fluviais maiores, ou no caso de reentrâncias do tipo baías, né, que são zonas bem favoráveis a recursos alimentares e principalmente bancos de moluscos e tudo mais, né? E essa distribuição ela é bastante densa, de tal forma que hoje no estado do Paraná nós temos pelo menos registrados cerca de 300 sambaquis, né? Muitos desses sambaquis eles estão associados a variações do nível do mar, por exemplo. Quando houve o degelo, na última glaciação, o nível do mar, que estava por volta de 130 metros abaixo do nível atual, subiu, né, pela quantidade imensa de água que foi derretendo pelo aquecimento global, foi subindo, 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 e chegou a 5 metros acima do nível atual. Então as populações viviam nessa cota 5 e formavam esses sambaquis. Essas condições ambientais permitiram que os sambaquianos permanecessem na região por mais de 4.500 anos. Para a área de Paranaguá, nós temos o sambaqui de Porto Maurício, que ele tem por volta de 6.500 anos atrás. O próprio Guaraguaçu também é considerado um sambaqui bastante antigo, na faixa, já foi colocado na faixa na ordem de 6.000 anos. Num certo momento, depois dos primeiros povoadores, que eram de várias procedências, de várias línguas, vêm os tupis-guaranis. Eles devem ter vindo do oeste ou noroeste da Amazônia, desceram até a depressão do Pantanal e um dia atravessaram o Planalto brasileiro, e chegando aos litorais. E a partir do litoral, um braço foi para o norte, outro braço foi para o sul. Os tupis eram muito mais aguerridos, muito mais diversificados na sua cultura. Eles expulsaram os homens do sambaqui, ou escravizaram, ninguém sabe. Uma pesquisa que foi realizada na Ilha dos Ratos, em Guaratuba, na Baía de Guaratuba, revelou o que pode ser a datação mais recente que nós temos no Brasil para sambaquis, né, que foi da ordem de 1.500 anos atrás. A partir deste período, o sambaqui foi utilizado por outras culturas para diversos fins, e a evidência desses povos também pode ser observada nos sambaquis. No topo de muitos desses sambaquis, nós encontramos fragmentos cerâmicos, derivados de culturas associados a grupos linguísticos do tipo G e do tipo Tupi-Guarani. O sambaqui, pelas suas características de formação de solos escuros e enriquecidos, talvez tenham sido bem propícios a pequenas roças. Por essa razão mesmo, sociedades que seguiram a sociedade do homem do sambaqui, também indígenas, se apropriaram desses espaços, e depois portugueses, colonizadores de origem europeia, ocuparam esses mesmos espaços. No momento da colonização, nós vamos ter o aproveitamento desses sítios para a produção de cal, porque no litoral nós não temos calcários, mármores, né? Então na fabricação, nas construções portuguesas, por exemplo, muitas delas, nós temos o uso muito grande do cal, derivado de conchas de sambaquis, como argamassa na cimentação dos alicerces de casas e tudo mais, na cimentação de blocos, né? Inicialmente ele era visto como uma jazida, né? Vamos dizer assim, acho que rendeu muitos recursos, né? Com a expansão da ocupação do litoral paranaense, surgiu a necessidade da pavimentação das estradas. Para atender essa demanda, as conchas dos sambaquis foram utilizadas. Porque até a década de 40, 50, os departamentos estaduais de estrada de rodagem
usavam o material dos sambaquis para pavimentar as estradas secundárias. Isso é que foi, na realidade, o que ensejou a criação da Lei Federal, né, de 1961, que direcionou, inclusive, proteger os sítios arqueológicos brasileiros, mas com um aspecto específico sobre os sambaquis também. Atualmente, os sambaquis são destinados à pesquisa e conservação. O material retirado desses sítios arqueológicos é depositado em museus. O museu, e principalmente na atualidade, ele tem uma visão multifocada. Ele está trabalhando diretamente com as questões de pesquisa, com a questão de conservação, preservação, a parte educativa, a parte de educação patrimonial, do viés público realmente, da exposição. Como podemos ver, os sambaquis são um registro da nossa pré-história. É importante conhecê-los para preservá-los. Se você quiser saber mais sobre os sambaquis, informe-se no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná, em Paranaguá, ou no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Curitiba.